Estamos ao vivo, uma boa noite para todo mundo. Vamos começar a nossa live do mês de novembro, né? Essa live que está aquecendo aí para o Natal. Já estou aqui com a nossa árvore, a Cristina que fez, ela adora o Natal. E então começamos já a nossa live do mês, né? Todo mês eu tento fazer uma live com algum conteúdo que eu acredito ser relevante e também que eu vejo que a sociedade me pede, que as pessoas me pedem, as pessoas que vêm no meu consultório, os colegas que eu conheço, os parceiros que eu conheço. E muito recentemente eu comecei a fazer algumas lives com colegas profissionais. Para quê? Para a gente poder ter uma troca de informações e não ficar apenas aqui um monólogo em que o Murilo fala, e vocês sabem que eu falo muito, né? E sim a gente poder trocar informações, a gente poder ter uma conversa bacana e dinâmica, tá? Como toda live a gente inicia às 20h57 e aguardo o pessoal chegar aí por volta das 21 horas, tá? Agora são 20h57, vamos visualizar aqui a nossa convidada que já está chegando. Fazer a transmissão. E aí, pessoal, vai fazendo a mãozinha aí que vai entrando, tá? A gente está aguardando a nossa convidada também em transmissão. E aí, a internet é um problema. E aí, a internet é um problema. Tudo certinho? É. Não tá de fone, não. Não tá de fone, não. Baixa o volume, então. Baixa um pouquinho o teu volume do teu celular. Que tá dando retorno. E aí, Alisson? E aí, Alisson? Dá para ouvir melhor agora? Aí, agora tá ótimo. Aí, agora tá ótimo. Mas tá dando retorno um pouquinho. Mas tá dando retorno um pouquinho quando fala. Será que fica melhor se eu botar um fone de ouvido? Opa! Não, com fone é pior. Não, com fone é pior. Geralmente. É porque se eu baixar mais o volume, eu não consigo te ouvir daí. Não, tranquilo, pode deixar assim. Não, tranquilo, pode deixar assim. Não tem problema. Beleza, então. Tá, tranquilo. Tá. Tenta com fone, coloca. Tenta com fone, coloca. Vamos testar, então, peraí. Vamos lá. Vamos lá. A Nilza tá sempre... A Nilza tá sempre live aqui, né? Meu fone de ouvido é grande. Tá certo, tem problema. Tá certo, tem problema. Melhorou? Vamos ver. Acho que tá um pouco melhor. Vamos ver. Acho que tá um pouco melhor. O pessoal está ouvindo bem. Vê se vocês estão me ouvindo direito. Acho que agora ficou, pelo menos para mim, ficou melhor. Ficou melhor. Dá para te ouvir bem. Beleza, então. Show de bola. Vamos começar então, pessoal. Agora deve ser possível ter acesso ao teu horário ainda. Mas deve ser por volta das 21 horas. Né? Pessoal, hoje o tema da nossa live, para quem recebeu no consultório, né? Aluna de para todo mundo, é sobre postura e postura no dia a dia. Isso, sem dúvida, é uma coisa em geral, é uma dúvida muito grande. Né? Se realmente a postura se ela incomoda, se gera uma confusão mesmo, e se é importante tratar, você pode seguir a sua vida, se nada for, né? Ou você precisa fazer um tratamento para corrigir. E como se trata de um tema, parte do tratamento, podemos dizer assim, e parte do processo de manutenção e saúde, eu achei legal convidar a Viviane para ela poder também dar a visão dela. Você está em casa, e vai para uma academia, para um personal, ou até para você poder também ter uma ideia de como a educação física enxerga esse tipo de problema. A gente vai discutir sobre isso. Ô, Murilo, tá um pouquinho difícil de entender o que você fala, porque parece que corta um pouquinho. Não sei se é para todo mundo ou se é só para mim. É o retorno do teu áudio. É algum problema no áudio do teu aparelho. Porque talvez ou é pelo celular. E aí tá dando retorno. Tá? Duas vezes. Entendi. Vê se sem o... Fica melhor sem?
Talvez vai dar um bugzinho aqui na nossa live, tá, pessoal? Tá dando retorno do Murilo, é o que o pessoal Eu falou. acho Tá que dando tá dando retorno meu. retorno de você, O áudio Murilo. da Viviane não tá funcionando Que muito bem, pelo visto, tá, pessoal? Se vocês estão ouvindo bem, faz travou. um joinha se estão ouvindo bem agora. Tem que escutar você pelo aparelho dela. Ah, entendi. Isso quer dizer que como é que a gente faz para arrumar isso? Travou pra mais alguém ou travou só pra Deixa eu mim? fazer um corte aqui. O pessoal tá me ouvindo ainda? Porque eu acho que deu um problema com a transmissão da Vivi, né? Agora deu certo, ó. A Ninice falou que dá para ouvir. Geralmente quando dá esse ruído é o retorno do aparelho da pessoa, né? Quando a gente conecta, se o aparelho ele não está bem alinhado, dá esse retorno, tá? Vamos ver se ela consegue melhorar isso aí, para a gente poder iniciar também. Senão eu faço uma nova abertura de transmissão, tá? Não tem problema, a gente se vira aí. Isso, vamos ver lá. Só um pouquinho, estamos aguardando, porque realmente sim. Vamos ver se dá para fazer as dois juntos, senão a gente passa adiante, tá? Boa noite, Geis, boa noite. Boa noite, pessoal. Vai chegando, vai guardando lugar. A gente já está começando, só pequenos problemas técnicos, talvez com a transmissão da Vivi. Vamos ver se vai ser possível, tá? Se não for possível, Vivi, você esteja me ouvindo aí, vamos fazer o que é possível, tá? Tá bem ruim a transmissão dela, tá caindo. Bom, eu vou dar continuidade, a Cristina vai tentar falar com a Viviane aqui para ver o que está acontecendo, se é possível a gente tá fazendo a transmissão junto, pelo visto tem algum probleminha com o telefone dela, tá? Mas vamos lá. Para a gente já introduzir a aula, porque o tema é comprido, eu trouxe bastante coisa para vocês e eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu fiz um post, para quem viu depois, dá um joinha assim para mim. Eu fiz um post essa semana, semana passada, se não me engano, sobre o que é postura, né? E por que eu achei importante já dar essa introdução? Para vocês já irem pensando e se organizando acerca desse contexto, tá? Postura nada mais é do que um conjunto organizado de estratégias que o indivíduo faz para tentar se adaptar frente a um problema. Então, para a maioria das pessoas, a postura, o meu problema é postural, a minha dor é postural, eu tenho dor nas costas porque é postural. Pensa bem no que você está falando, porque a verdade é que o seu corpo, como ele é maravilhoso, ele é incrivelmente elaborado, ele está tentando corrigir um problema. Ele está tentando solucionar alguma coisa que você talvez não viu, ou que talvez você tenha há anos, ou que você nasceu com. Isso é muito relativo. E aí ele cria estratégias. E eu vou dar exemplos aqui, tá bom? Vou dar exemplos para vocês não ficarem perdidos em cima do contexto. Enquanto isso, a Cris tentar alinhar ali com a Viviane para ver se dá para ajustar. Tá? Então, beleza. Ótimo, a Cris já está vendo aqui. Então, assim, ó, eu atendi essa semana mesmo, vou usar como esse exemplo, semana passada, como exemplo esse garoto. Um garoto de aproximadamente ali uns 14 anos, que veio para mim, pelo pai, encaminhado, obviamente, para fazer uma avaliação postural, porque ele via que o garoto não tinha uma postura muito boa. E dentro do contexto postural, ele tinha uma queixa, uma só, com 14 anos. Dor na ponta do pé, tá? Dor na ponta do pé. Então ele tinha muita limitação para colocar o pé no chão e caminhar tranquilamente. E o pai acreditava que isso era problema da perna dele. Tá dando retorno. Não tá tudo certo. Dá para certo. Consegue me ouvir agora? Não tá dando para te ouvir, Vivi. Infelizmente o retorno é muito grande. Talvez algum problema no seu dispositivo. Talvez tenta ir pro telefone de celular de outra pessoa, ou talvez tenta um notebook, alguma outra linha de comunicação. O seu aparelho não tá dando retorno. O pessoal não vai conseguir entender, tá? Vai ficar muito confuso. Bom, então esse jovenzinho de 14 anos, como eu falei, ele tinha essa queixa. Caminha na ponta dos pés. E o pai acreditava que a causa era a pisada, a ponta do pé. Né? E eu falei, olha pai, é muito estranho, né? Porque ele nasceu extremamente saudável. Por que agora, do nada, o pé dele vai começar a gerar um problema? Assim, sem causa, sem trauma, sem mecanismo nenhum. E aí, óbvio, né? Não adianta explicar muita coisa ali no primeiro momento, porque pode ser milhões de coisas. Vocês que me acompanham sabem que pode ser várias coisas. E aí fiz uma avaliação simples do garoto, e o padrão postural dele realmente era um problema. Bruno, como que você constata que o padrão postural dele é um problema? Você vê que todas as curvas fisiológicas dele não estão adequadas. Todas as curvas. E eu vou dar exemplos, fiquem tranquilos. Mas eu quero chegar no ponto principal. Quando a gente faz essa avaliação postural, a gente busca tentar entender aonde é que o corpo está recebendo a maior perturbação, o maior desequilíbrio, o maior estresse mecânico, o maior custo de energia. Porque o nosso corpo ele tem uma grande lei, tem várias, mas uma que eu considero a maior,
que é economizar energia. Pode ver, tudo que você pode fazer sentado, você faz sentado. Tudo que você pode fazer deitado, você faz deitado. Quanto mais relaxado você puder ficar no seu trabalho, melhor para você. O corpo ele busca sempre posições de acomodação. Você está lá em pé, horas e horas, numa reunião. O que você faz? Você apoia numa perna, você apoia na outra, cruza os braços, você apoia no seu companheiro. Por que você faz isso? Para economizar energia. Você acha que você faz isso consciente? Não, você não faz isso consciente, você faz isso totalmente autonômico, totalmente involuntário, tá? E por que faz isso? Porque para e pensa a quantidade de processos que o sistema nervoso central tem para resolver. Se você parar para pensar em fazer tudo que você tem para fazer, não vai dar certo, você não vai ter concentração para nada. Então, primeiro ponto, postura é uma atitude que o seu corpo toma frente a um problema, que desse rapaz eu já vou contar, frente a um problema para economizar energia. O jeito postural depende bastante, tá? Bem fisiológico, uma hipercifose torácica e uma retroversão da pelve, o quadril ficar para trás, tá? Isso por quê? Porque o desequilíbrio dele, o começo do problema dele estava a nível abdominal. É uma forma de um problema abdominal, uma inflamação abdominal, uma irritação abdominal se manifestar, trazendo ao cliente uma postura de flexão. Não quer dizer que todo mundo com a cabeça anteriorizada, com o ombro para frente e hipercifose agora tem problema de barriga. Calma lá, né? Mas eu quero que vocês entendam com essa história como que funciona. Então, essa postura, no caso desse jovenzinho de 14 anos, era justamente por um sofrimento abdominal. Mal dava para palpar a barriga dele, de tão dolorido. E não é o primeiro cliente que eu atendo assim, gente. São vários, porque esse foi recente. Foi semana passada, acho que foi sexta-feira, se não me engano. Ou foi ontem, não me lembro bem. Eu acho que foi sexta-feira. Enfim, então, quando a gente palpa o abdômen dessa criança, está extremamente inflamado, extremamente irritado. Muito provavelmente por um componente aí alimentar, uma intolerância, alguma reação inflamatória que a gente está investigando. A gente está fazendo uma avaliação para investigar esse problema, né? Então, quando o cliente tem essa inflamação abdominal, ele vai buscar essa postura. E assim são com várias posturas do seu dia a dia. Você talvez tenha, e aqui eu vou dar um outro exemplo, mas eu gostei desse exemplo do garoto porque a gente vai tratar a inflamação do intestino dele, vai tratar as sequelas posturais, vai tratar as assimetrias que ele tinha, que levaram ele a ter temporariamente uma falsa perna curta. Eu sei que isso pode ser um pouco complicado para quem está vendo a live, mas entenda que se ele tem todo um conjunto postural adaptado a essa inflamação, é provavelmente por conta desse problema intestinal. E aí o corpo dele tem que fazer compensações. Aonde, por exemplo? Na própria perna dele, tá? Vivi, eu percebi que não deu para ajustar, mas faz o seguinte, manda suas mensagens aqui, manda o feedback aqui que eu vou te respondendo. Num segundo momento a gente faz outra live e tenta ajustar isso aí do som, tá? Mas é que é muito ruim para quem tá ouvindo, ficar me ouvindo 2, 3 vezes, tá? E aí, Tiagão, tudo certo? Então, pare e pensa comigo. Se o corpo dele criou essas estratégias mediante uma simples inflamação abdominal, você pode começar a tirar da sua cabeça quanto da sua postura tem coisas que você tem no passado. Eu tenho certeza que desse pessoal que está na live, alguém aqui já teve pelo menos um quadro de rinite, pelo menos um quadro aí de amidalite, tá? Pelo menos, talvez, nem todo mundo, algum problema pulmonar, ou quem sabe realmente problemas intestinais. Esses são alguns exemplos de pequenos processos inflamatórios que você pode adquirir ao longo da sua vida e que vão criar estratégias para ser compensado, levando a uma postura ineficiente. Ok? Então é isso. Essa é a definição ao pé da letra. A postura é um conjunto organizado de estratégias criadas pelo corpo para corrigir ou compensar um determinado estresse, que pode ser um estresse emocional. E vocês sabem, estresse emocional também leva a isso. As pessoas depressivas, elas ficam sempre curvadas, né? Elas ficam tristes, fechadas. É um padrão postural adaptado ao estresse emocional. Você pode ter por um estresse biológico, alimentar. Então, abdominal. Você ter uma inflamação do intestino. Você pode ter um estresse mecânico. Como um estresse mecânico, Murilo? Olha, você pode ter nascido com uma deformidade. A gente conhece aí uma escoliose estrutural que leva esse padrão. Certo? Então a sua postura está adaptada. Ela nunca é a causa. Ou melhor dizendo, na grande massa das vezes ela não é a causa, tá? Seja ela mecânica, nutricional ou mesmo emocional, como eu falei. Beleza?
Pegando esse processo de que o que é uma postura, e tendo a ideia desse garotinho que eu falei aí, essa sacada desse garotinho, você já consegue, você pai, você mãe, ou talvez você que ainda não é pai, observar no seu filho, nos seus amigos, nas pessoas da sua família, padrões posturais um pouco alterados. E eu vou dar alguns exemplos. Como eu dei, uma cabeça muito anteriorizada, muitas vezes, e aqui eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não é para generalizar. Pode ser, por exemplo, por uma rinite. Pode ser por uma rinite, menino? Pode, porque como a pessoa tem dificuldade para fazer a ventilação pelo nariz, uma vez que vive inflamado, ela busca tentar compensar com a boca. Não é uma regra, é um padrão, não é uma regra. Não é todo mundo que tem isso, tá? Mas ela busca... Observe só, a pessoa que respira pelo nariz. Não sei se vocês conseguem ver a cervical. Nariz. Pessoa que respira pela boca. Para o ar entrar, facilitar. Ok? Então, é um exemplo de um problema, por exemplo, cervical ou craniano, compensado a um padrão respiratório. E aí você pode, nossa, criar milhões de coisas associadas, por exemplo, a questões torácicas, a questões abdominais, né? Tudo isso vai somando, tá? É importante você que trabalha com a postura, seja você terapeuta, fisioterapeuta, né, enfim, ou você que é profissional de educação física, entender que a postura está adaptada, ok? Todo mundo já entendeu, essa é a definição básica. Mas com certeza tem uma pergunta que vocês vão me fazer. Murilo, tá, beleza, agora eu já entendi que todo mundo tem uma postura. Mas não existe uma postura ideal? Qual é a postura de fato ideal? O que de fato se considera uma boa postura, tá? Uma boa postura. Bom, é simples. Aquela que mais bem se adapta àquilo que o indivíduo tem, gerando o menor custo de energia. Essa é a melhor postura. Tem gente que fala que a melhor postura é de amanhã, que a melhor postura é quando a cabeça está bem alinhada, com os ombros estão para trás, bonitinho como eu estou aqui. Não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente. Mas é claro que para a biomecânica do seu corpo, você ter a estrutura craniana mais centrada na região do pescoço, em lógica, tem o menor custo energético. Em lógica. Por quê? Dependendo como estão as estruturas daqui para baixo, seu tórax, sua lombar, seu quadril, sua pisada, o corpo talvez ele necessite dessa anterioridade. Como necessite, Murilo? Ele vai fazer algo errado para melhorar outro ponto? Infelizmente é. É isso que eu vejo todo santo dia no meu consultório. Um cliente que chega com uma dor lombar por uma inflamação do ouvido que ele teve quando criança. Mas por quê? Porque o corpo ele é inteligente. Ele vai a vida inteira corrigindo, adaptando, compensando, mudando, criando mecanismos para driblar aquele problema. É isso que ele faz. Ele não tem a habilidade de ir lá e tirar todos os problemas que você tem. Infelizmente não. Não é assim que funciona. Então, se você pensar qual é a postura ideal, aquela que gera menor custo energético, mas nós podemos padronizar uma melhor? Sim. E eu vou dar algum exemplo para vocês de como seria o básico de uma avaliação postural estática. Por que eu vou falar isso? Porque para você que está em casa e tem filhos, você possa pedir para o seu filho, olha, levanta que agora o Murilo vai falar como avalia uma postura e eu vou fazer prática, tá, pessoal? Prática. Vou fazer comigo mesmo, mas vocês vão conseguir entender. Levanta o seu filho e pede para ele ficar de lado para você. Você vai conseguir ter ideia de algumas referências que eu vou mostrar para ter uma ideia se está mais ou menos certinho. Lembrando que isso é uma postura estática, ou seja, não mostra nada acerca da função do cliente. Hoje mesmo atendi um quadro desse e depois eu complemento. Atendo todo dia quadros assim, por isso que eu gosto de falar sobre postura. Acho um tema extremamente bacana, que sempre rende bastante discussão e bastante dúvida, que depois vocês vão me mandar. Marquem aí. Então, olha só, você olhando de lado para o indivíduo, é aconselhável que você faça sempre um olhar, uma avaliação, uma visão, tanto você, personal trainer, quanto você da população, uma avaliação descendente, ou seja, da sua cabeça para baixo. Por quê, Murilo? Porque 99% das disfunções começam de via descendente. 99% dos seus problemas, eles vêm de cima para baixo. Não é que não possa ter uma lesão no seu tornozelo que gere um problema craniano. Pode, pouco comum. Por quê? Ora, porque é muito simples. Dos seus receptores posturais, meu amigo, minha amiga que está assistindo a live, seja personal trainer ou a população, a maior parte dos receptores que mandam informações da sua postura estão aqui. Quais são?
Os olhos, você sabe, você visualiza as coisas e consegue se equilibrar mediante a distância dos móveis da sua casa, por exemplo. O sistema labiríntico, que fica aqui dentro, a gente chama de sistema vestíbulo-coclear, que é responsável pela audição e também pela posição da cabeça. Então você tem esse sistema lá dentro que diz para você que você está assim, que você está assim, está assim, está assim, certo? Além do próprio corpo. E também tem mais um que a maioria das pessoas não conhece, que talvez você aí de casa vai se assustar, que é a oclusão, o encaixe dos dentes. O encaixe perfeito dos dentes, a boa oclusão, vai mandar uma informação desses sensores da boca, desses receptores, que são as articulações, acerca de como a tua mandíbula está em relação à tua maxila, desculpa, a tua mandíbula em relação à tua maxila, e posicionar também em relação à cabeça. Além de outras informações. Então pensa comigo, se a boca tem esse papel, os olhos têm esse papel e o labirinto tem esse papel, todos os três estão aqui. Tem mais umzinho só que não fica ali. Ou melhor dizendo, não fica especificamente ali. Que fica no corpo inteiro. Quais são? Todos os receptores da pele. A sua pele, ela indica para você onde você está, em que posição você está. Certo? Então você ter uma postura correta vai depender desses 4 sensores. Então você coloca o seu filho em pé e olha de cima para baixo por conta desse motivo. Ou coloca o seu aluno em pé e olha de cima para baixo. De cima para baixo você vai olhar de forma grosseira aonde está o lóbulo da orelha. Essa coisinha dá para prender o brinco. Nessa região, apenas no máximo, gente, 2 dedos à frente, já vou colocar no lado do meu rosto. 2 dedos à frente ou 2 dedos atrás, tem que estar passando uma linha que vai bater no seu acrômio. O acrômio é esse ossinho que fica aqui assim, ó, certo? Então, mais ou menos 2 dedos atrás ou 2 dedos à frente, porque tem pessoas que são um pouquinho assim, e tem outras que são um pouquinho assim, tem que estar passando o seu acrômio. É algo aproximado. Aproximado, tá bom? Se tiver algo muito esdrúxulo, nossa, tá assim, ó, tá um palmo para frente, isso é um problema, obviamente, tá? Mas é um problema que está sendo compensado pelo seu corpo. Você tem que buscar a causa. Então a cabeça em relação à cintura escapular, você já sabe. Agora, a cintura escapular em relação ao quadril, você vai ter que palpar no seu filho. E você, profissional de educação física, também pode palpar no seu cliente. Tá? O ponto mais alto do osso do quadril na coxa femoral. Então, bem na lateral aqui, assim, pessoal, tem um ossinho. Você vai passar a mão aqui assim, você vai perceber que aqui ele é meio saltado. Esse ponto aqui assim tem que estar alinhado com esse ponto aqui assim. Ok? E aí você vai ter o alinhamento aproximado do que seria a cintura escapular com a cintura pélvica. Depois você desce e aí vai para o joelho. No joelho, existe uma série de variações anatômicas. Eu não vou contar aqui para vocês o porquê disso, porque é extremamente técnico e vai demorar demais, tá? Mas o normal é um pouquinho atrás da patela. Então você tem o ossinho lá do joelho, que é a patela. Não é para passar bem na frente da patela. É um pouquinho atrás dela. 1 dedo, 2 dedos no máximo. É mais ou menos ali. E no tornozelo é muito fácil. Naquele ossinho que fica na lateral. Aquele um que dói quando você torce o tornozelo. Aquele ossinho é chamado de maléolo. O maléolo lateral, ou o ossinho da lateral do pé. Aquele um que fica bem na lateralzinho durinho. Ali. Você fazendo uma linha nesses pontos assim, você já tem uma ideia. Se você tem uma postura muito assimétrica, muito diferente, muito fora do equilibrado da grande maioria da população. Se você começar a olhar uma média da população, você vai ver que a maioria não foge muito disso. Mas existem exceções. E aí, obviamente, precisa ser avaliado por um profissional do tratamento se é que esse cliente é apresentador. Lembrando que o exemplo do jovem que eu dei lá no começo, ele tinha dor na ponta do pé. E o pai, de forma muito simplória, dentro dos seus conhecimentos, suspeitava que era da postura. E tá tudo bem. De fato tem relação, mas não era a causa da dor dele. A causa da dor dele era intestinal. Assim como hoje eu atendi um outro jovem, e aqui rapidamente, só para não fugir do contexto, mas é porque é um conteúdo bem bacana. E eu mostrei pro pai. Eu coloquei o filho dele na maca, fiz algumas correções, o pai só olhando, só observando, e falei, pai, vem cá. Vou fazer uns exercícios com o seu filho. E durante o exercício que eu faço ali, que eu produzi com o cliente, eu busco fazer alguns movimentos para saber se aquela postura, se aquela estrutura da coluna dele. Nesse caso desse jovem, aproximadamente 18 anos, a lombar dele, tá? A lombar dele. Eu busco ver na lombar dele se visualmente há uma simetria. E tinha. Um pouco mais alta à esquerda do que na direita. Mas como que isso se comporta ao movimento? No momento em que ele fazia a rotação para a esquerda da coluna, tudo normalizava e o pai dele via isso. E no momento que ele ia para a direita,
tudo normalizava. Poxa, Murilo, mas você não falou que ele tinha um problema que estava mais alto da esquerda que na direita? Pois é. Essa é uma avaliação muito subjetiva. As pessoas olham e acham que aquilo é o problema. Uma assimetria não é diagnóstico de má postura. Uma assimetria quer dizer diferença, pessoal, de um lado para o outro, de uma perna para outra, de um ombro para o outro, de uma orelha para outra. Uma assimetria não é diagnóstico patológico, nem disfuncional. Tampouco é sinal de uma postura ruim. Uma assimetria é um achado, que se somado a um movimento ineficiente, a uma perda no eixo de movimento, você tem uma postura talvez alterada, você tem talvez uma disfunção, você talvez tenha uma patologia, tá bom? No caso desse jovem, ele estava em tratamento, por isso que visualmente havia uma diferença grande, mais ou menos assim, e quando ele se movia, as duas se igualavam, quando ele se movia para o outro lado, as duas se igualavam, o tempo todo. Quer dizer, não tem problema nenhum, o corpo está móvel, e é isso que importa, tá? Essa pergunta que você colocou ali, Vivi, eu vou responder sim, tá? Todas as perguntas a Cristina tá anotando, e no finalzinho eu sempre deixo uns 5 ou 10 minutos, tá? Já que a gente não pôde fazer junto a live, tá? Bom, então, ó, qual é a postura ideal? Já sabe. Como avaliar uma postura ideal? Aquelas referências. Estática. Dinâmica, pessoal, avaliação dinâmica vai partir para o profissional. Então, para os alunos do curso de ortopedia e traumatologia, eu ensino como fazer essa avaliação. Para os fisioterapeutas, eles sabem fazer essa avaliação e é muito fácil de fazer. Mas a gente já está avaliando para ver se tem alguma perda na função, tá? É um outro objetivo. Para você que está em casa, pai de família, você talvez da live está me vendo ali, talvez personal trainer, você avaliar estático, você já está aceitando alguma coisa, beleza? Pelo menos você sabe triar o seu cliente, avaliar para onde ele vai, né? Outro ponto, características de uma postura pouco comum. Bom, isso fica bacana de responder, né? Uma postura pouco comum é aquela postura que foge muito ao que a gente vê fisiologicamente, que é essas questões que eu falei num plano lateral. Num plano anterior tem mais algumas, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você é em casa, observa talvez, sei lá, sua empregada, né, ou seu vizinho. Observa ele com ombros muito anteriorizados, cabeça muito anteriorizada, certo? Ou uma lombar que é muito reta, ou um quadril que é muito para trás e a massa glútea é muito reduzida, ou um joelho que é muito para trás, ou uma pisada que é muito plana. São assimetrias, são alterações na simetria estrutural que podem indicar uma postura ineficiente. Podem indicar, tá? Muitas vezes esse indivíduo está muito bem adaptado a isso. Aí vai de você questionar o cliente. Pô, mas você não sente dor, cara? Pô, seus ombros estão assim, você não sente dor. Putz, falando bem a verdade, eu tenho umas dores aqui. Tenho umas dores aqui assim e são frequentes. Será que é a minha postura? Não. O doutor falou que não é da sua postura. A sua postura está adaptada à causa desse problema, que você não sabe qual é. Pronto. Bacana, né? Eu acho que essa é uma forma simples de falar uma postura pouco comum. Você olha qualquer coisa que está fora disso e consegue guiar essa pessoa. E aí a pessoa vai falar assim, ah, Murilo, mas quem sou eu para chegar lá na minha secretária ou talvez na minha empregada e falar um negócio desse? Se você é um ser humano e se preocupa com a saúde das pessoas, da sua família, do seu ambiente de trabalho, você tem o dever de, quando você sabe de algo, você aprende algo, você desenvolve algo, fazer uso disso, por mais simples que seja. Por mais pequeno que eu te dê essa informação, já é uma informação válida. Então você precisa usar ela, tá bom? Faça uso dessa simples informação. Tipos de lesões relacionadas à postura. Poxa, inúmeras. E aí, vou trazer um quadro clínico aqui, porque eu adoro usar a prática para vocês entenderem, né? Eu atendi já há um bom tempo um colega muito próximo, dentista. E dentista, você sabe, o dia inteiro ali, né? E ele evoluiu com uma hérnia cervical verdadeira. Diagnóstico feito, exame feito, radiografia feita, tudo 100%. Murilo, é da minha postura. É bem a postura que eu fico virado para cá. Olha, dá pra gente considerar que sim. Dá pra gente considerar que... Pô, então quer dizer que a postura dele causou isso? Não. Quer dizer que a má adaptação do corpo dele à postura de trabalho causou isso. Bem fácil de entender. Se você tem uma lesão na sua coluna lombar, uma hérnia que está indo para trás, que a gente chama de hérnia póstero, vamos botar uma póstero central, para ficar fácil para todo mundo entender. Ela está indo para o meio e bem para trás. E você é agricultor, trabalha lá com, sei lá, com um plantio de cebola, né? Tenho colegas que são ceboleiros, então plantio de cebola. Você fica o dia inteiro curvado, lá quase de quatro, curvado. Concorda que essa hérnia vai ir para trás? Cada vez mais? Porque você está empurrando ela, você está fazendo força. Existe uma chance de que essa hérnia agrave. Porém,
Se você tiver uma boa musculatura, não tiver problemas abdominais nem viscerais, tiver um bom controle da musculatura profunda do abdômen, dos transversos, porque você fica curvado, utilizar um pouquinho de flexão de joelho, a sua postura não vai gerar essa lesão. Ela vai estar bem adaptada. Eu estou dando exemplos de um corpo que se adaptou bem. Entendeu? E não é à toa que a gente vê todo santo dia no consultório gente que trabalha em escritório e tem hérnia, gente que trabalha na agricultura e tem hérnia, gente que trabalha de varredor de rua e não tem nada, e pessoas que não fazem absolutamente nada e tem hérnia. Não existe um padrão. Não existe uma lógica. Pessoas que chegam para mim travadas, como uma das clientes que acabou de entrar aqui na live, que não fazem muito esforço, mas que fizeram movimentos incorretos. Sabe bem o que eu estou falando aí, né? Então, pois é, ela acabou de entrar e deixou uma assinadinha aí. Acontece, né? Mas é isso, a sua postura de execução de atividades, ela pode ser um agravante. O seu trabalho de dentista pode ser um agravante. Mas a causa do problema desse dentista eram históricos repetidos de sinusite. Olha que bacana. E ele tratou a sinusite, tratei o seio da face, tratei a cervical dele, tratei até questões metabólicas dele ali, nutricionais, que ele também não viu muito bem. E a dor passou, a lesão sumiu, a hernia está estável e ele continua trabalhando, numa boa. Quer dizer que o trabalho causou isso? Não, o trabalho foi um agravante desse negócio, só um agravante. Tá? Bom, eu vou botar algumas lesões ali, né, pessoal? Eu acho que eu até já dei um exemplo aqui, mas para mim acho que esses dois exemplos ficam bem clássicos. A maioria das pessoas, quando fala em postura, se preocupa muito com coluna. Se preocupa muito com as lesões de coluna. Então, como eu dei um exemplo, se você tem histórico de hérnia lombar, não importa qual hérnia, e você trabalha em posturas que aumentam aquela biomecânica, e entenda, a grande massa das hérnias, elas são posterolaterais. Dificilmente são só centrais, elas são laterais. Então, se você tem o hábito de fazer posturas curvadas e não tem a boa orientação do que é uma postura curvada, existe a chance de você se machucar. Tanto que eu oriento para os meus clientes, quando eles vão para a academia, quando eles têm um acompanhamento personal, que eles façam o treinamento da postura curvada. Claro, clientes que já passaram por um tratamento, clientes que não têm dor, não têm limitação. É fundamental, e agora puxando um pouquinho para o profissional de educação física, você que é personal, quando você avalia o seu cliente, que você viu que a função dele está normal, você terá consciência, o discernimento, que ele está fazendo a função totalmente normal. E aí você deve sim treinar a postura curvada, que na academia se chama de stiff, né? Independente se é com uma barra, se é com peso, se é livre, não interessa. Você deve sim treinar esse movimento, porque ele é funcional, ele é útil. E se você não ensinar o seu cliente a fazer esse movimento se curvar, e se você é em casa, que é da população, não sabe fazer, procure um profissional de educação física, ele vai saber lhe orientar. O fisioterapeuta também, mas se você não tem dor, não tem limitação, vá numa academia, você vai ter essa orientação. Se curvar é um mecanismo funcional. Eu tenho muitos clientes que, por questões, entre aspas, posturais da relação do quadril, da coluna, acabam evitando, por exemplo, de ajoelhar. Falar, Murilo, quando me ajoelho me dói as costas. Quando me ajoelho me dói o quadril. Né? Também não deixa de ser uma compensação postural que o seu corpo teve frente a um problema. Se você não localizar esse problema, se você não localizar a causa desse problema, para e pensa que bola de neve. Você deixou de fazer um movimento funcional de se ajoelhar, de se agachar, que é útil para suas articulações, para, entre aspas, poupar um problema postural que você nem sabe de onde veio. Faz sentido? Não funciona. Você precisa buscar a correção desse padrão patológico, dessa disfunção provavelmente, para voltar a fazer o movimento funcional de se agachar. Você precisa ter essa amplitude de movimento o maior tempo possível. Eu atendo clientes no meu consultório de 75, 85 anos. E não vou dizer todos, porque todos seria um pouco de exagero, né? Mas poderia colocar aí 70% dos meus clientes, eu faço todos os movimentos funcionais. Sentar, levantar, se agachar, se ajoelhar, subir, descer degrau. Pequenos saltos nesses clientes para dar aquela puladinha rapidinha, né? E eles se acócoram. Eu faço o meu cliente, às vezes o pessoal da rua, olha lá, e o doutor se agachou, se acocorou até o final. É ideal isso, é ideal, você precisa fazer isso. Você não faz ideia o quanto as suas articulações agradecem a amplitude máxima de flexão de joelho, a amplitude máxima de flexão de quadril, a amplitude máxima de flexão de coluna lombar e torácica.
tá? Não é para você ficar o dia inteiro nessa posição, mas você tem que utilizá-la, tá bom? Então, esse é um ponto importante da postura eficiente, beleza? Como conduzir? Essa pergunta aqui é um pouco técnica, tá, pessoal? Mas foi uma pergunta que entrou pra gente. De várias formas a gente recebe essas perguntas. Tem mais perguntas aqui, ó, Jesus amado, tá? Vou acelerar um pouquinho porque a gente tem meia hora e tem várias perguntas, né? Então, como conduzir alunos com alterações posturais? Bom, essa é uma pergunta sensacional, principalmente para quem é profissional da área da saúde, personal trainer. Mas para quem não é da população, também tem uma sacada importante. Porque você vai num estúdio de personal, onde talvez essa pessoa cagou para você. Né? Se você pagar, olha lá, talvez ela olhe para sua cara. Mas tem profissionais diferenciados no mercado que vão olhar para você diferente, mas não é a maioria, infelizmente, tá bom? Então, para os profissionais que querem ter essa visão, poxa, Murilo, como que eu conduzo clientes que têm alteração postural? Primeira coisa, se você entendeu que a postura é uma estratégia adaptativa a um outro problema, e você não é personal trainer, a pessoa certa para localizar a causa do problema do cliente. Você não é. Tá? Não é você o responsável por isso. Porém, você não vai deixar de fazer nada. Também é incorreto. Você precisa fazer algo para ajudar aquele cliente. Então, para buscar uma melhor postura, você vai sempre preservar, escreva isso, preservar as curvaturas fisiológicas da coluna do seu cliente. Então, se você tem um cliente que tem uma cabeça anteriorizada, você não vai tentar trazê-la de volta com toda a força. Você vai pedir, amigo, faça o máximo de reposicionamento que você consiga de forma ativa da sua cervical. A mesma coisa para o ombro, um ombro e anteropulsão. Faça o máximo que você consegue de retropulsão do ombro da forma ativa, sem forçar o cliente. Por quê? Se esse corpo ele tiver mecanismos eficientes para equilibrar isso, no momento em que você reposiciona um, reposiciona outro, outro, e o cliente fica lá engessado, e ele começa a fazer um movimento funcional, vamos botar aí um agachamento. Começa a fazer um agachamento, esse corpo, meu amigo profissional, de forma maravilhosa, através do sistema miofacial, das fáscias de continuidade, as fáscias que vão lá desde o pé até a cabeça, vão transferindo de forma muito equilibrada, muito sábia, muito perfeita, toda a carga necessária para aquele movimento. E óbvio, você vai perceber que esse cliente compensa. Ele compensa, ele cria pequenos roubos. Aqui, ali, gira o pé, gira o joelho, rouba o quadril, rouba a coluna, rouba o ombro. E você vai fazendo isso. Você não está corrigindo a postura. Você está mantendo a curvatura fisiológica que você aprendeu na sua faculdade, que você aprendeu talvez na minha formação. Você está mantendo ela como está. Manutenção e promoção de função é seu trabalho. E você que é da população em geral, se você viu isso na academia, olha, eu vou lá na academia, Murilo, o personal lá, ele me corrige. Ele põe a minha postura no lugar. Tudo bem, você da população vai falar assim, não está nada errado. Mas o que ele está fazendo é manter a sua postura o mais próximo da biomecânica fisiológica. Agora, o que pode acontecer? Duas coisas. Eu falo muito, vocês já perceberam, né? Duas coisas. Pode acontecer de você, de fato, melhorar a sua postura. E você se tornar mais disposta com isso, você se tornar mais simétrico, mais feliz com a sua postura. Tudo bem. Você não tinha dor, não tinha queixo, melhorou a postura. Tá ótimo. Mas pode ser que você, infelizmente, desenvolva um problema. Por quê? Porque se esse corpo ele precisa daquela estratégia toda organizada, é porque tem um problema. E esse problema, ele cedo ou tarde pode estourar em outro lugar. E aí você fala, meu, eu tinha um ombro muito anteriorizado. Agora eu não tenho mais. Mas, cara, me começou uma dor lombar agora forte lá em L5 que eu não tinha. Sacou? Então você que é profissional da área da saúde, personal trainer, não tente corrigir a postura do seu cliente. Não busque fazer isso, não vai dar certo. Não de forma qualitativa, não de forma a tratar a causa, não de forma a dar um resultado de verdade para o seu cliente. Busque manter a postura fisiológica, busque manter o equilíbrio das cadeias musculares, busque manter o controle entre agonista e antagonista, busque movimentos em que ele tenha a musculatura estabilizadora firme e a musculatura efetora livre para mover. E não ela tendo que estabilizar uma coisa que você deixou solta. Tá? A gente pode falar isso em outro momento. No curso eu falo isso, inclusive. Tá? Mas esse é o básico. Não busca tentar fazer muita moda. Não funciona. Tá? Postura é um assunto batido pra caramba. Ok? Vou passando, pessoal, tem muita coisa. Fatores intrínsecos do indivíduo. Né? Então, o que são fatores intrínsecos? Intrínsecos está aí, né? Está dentro de você. Intrínseco, né? Extrínseco fora, intrínseco dentro, tá? Então, quais são os fatores que você cliente que está me vendo, intrinsecamente pode ter,
que interfiram na sua postura. Eu dei alguns exemplozinhos, mas vou dar outros exemplos. Eu vou dar um exemplo que eu acho fantástico. Eu atendo ali também alguns por semana, talvez uns 5 ou 6 por semana. Você que talvez, nasceu de parto normal. Olha a viagem que o Murilo vai, tá? Você aí que nasceu de parto normal. O canal do parto é um canal muito compressivo, né? E ele pode muito facilmente deformar a sua cabeça, do seu filho, do seu bebê, você que vai ser pai ou não, tá? Enfim, deformar essa cabeça. Como eu falei, grande parte das disfunções, ou melhor dizendo, grande parte das posturas são descendentes. O crânio para baixo. O crânio manda, os outros obedecem, ok? Então, deformidades cranianas, que a gente conhece como plagiocefalia, são deformidades que podem gerar problemas posturais. São coisas intrínsecas, nasceram com você, está dentro de você, que podem gerar problemas. Outras deformidades, a popular escoliose congênita, mas até ela tem outras causas, até ela teve um estupim. Uma que eu pego muito no consultório, tá? Muito. No consultório que tem relação com problemas posturais, tá? Ó, meu pai colocou lá, a cabeça dele é. Meu pai nasceu com uma grande plagiocefalia, assim. Mas, infelizmente, né? Enfim, pessoas que nasceram, por exemplo, com refluxo infantil. Uma criança que nasce com refluxo infantil, tendenciosamente, isso não é regra, o diafragma do lado esquerdo dela não vai ter um bom movimento em relação ao lado esquerdo, desculpe, não vai ter um bom movimento em relação ao lado direito. E isso pode gerar um desvio da coluna torácica dele e gerar uma escoliose. Uma criança que nasceu com derrame pleural, que nasceu com bronquiolite, que teve talvez bronquite quando criança, pode ter um problema postural na região torácica. Estou dando exemplos aqui. Uma criança que teve amidalite, muito comum, ela pode ter restrições muito severas na região cervical alta, tá? E essas restrições na cervical alta levar ela a uma postura de queixa, de dor em anterioridade, para facilitar a passagem dos fluidos nessa região. Quais fluidos? Sangue, arterial, venoso, linfa, tudo, né? Então, se você parar e pensar, olha a infinidade de coisas que podem interferir numa postura, fatores intrínsecos. Olha aqui, ó, estou usando olha só. Você acha mesmo que isso aqui não interfere na postura? Se eu acabei de falar que um fator de equilíbrio postural e visual, crianças assim como eu, que nasceram aí com um grau absurdo, eu nasci com mais de 10 de grau aí no olho, tem esse fator. E por isso tem uma postura ruim, né? Não que eu seja melhor posturalmente, né? Mas não por isso tem uma postura ruim. Mas são fatores intrínsecos meus. Eu tenho um olho que é pequeno. Literalmente ele é pequeno. Você consegue ver. É o olho que é pequeno, não a cabeça que é grande, tá? Não faça um bullying. É o olho que é pequeno. Então, são exemplos de fatores intrínsecos. Procure os seus. Faça uma análise com seu pai, com a sua mãe. Você que é personal trainer, pergunta para o seu cliente, meu amigo. Pergunta. Você nasceu de parto normal ou cesárea? Você tem algum problema visual? Todos os dentes na boca são seus ou você tem só os recibos em casa? Isso é uma pergunta que eu faço, porque tem relação. Tem muita relação de postura com problema bucal. E onde é que está isso? Está lá, no meu canal do YouTube, uma live de 1 hora. Foi feito só para isso, gente, tá? Pergunta se ele teve algum processo de inflamação pulmonar, inflamação cardíaca, refluxo infantil, problema intestinal. Vai a fundo. Pergunta isso. Não é para você dar o diagnóstico. Você não precisa ter... Porra, agora eu vi o cara com a cabeça interiorizada, ele tem amidalite. Ah, a amidalite é a causa. Não, por favor, não façam isso. Aí eu vou me sentir constrangido com uma dessas, né? Mas coletem essas informações. Você da sua família, dos seus filhos, e você que é personal trainer dos seus clientes, tá? Acho que eu falei bastante, né? Fatores congênitos, deformidades, fatores alimentares, né? Eu acho que ficou muito claro, né? Vou dar mais um adendo. A pessoa que come muito trigo, vamos botar ali, come muito trigo. A gente sabe que industrializado, gente, é um veneno, né? Muito trigo, ele inflama o intestino grosso, principalmente o grosso. Delgado também, mas principalmente o grosso. A inflamação crônica do intestino grosso, como o intestino grosso ele cobre praticamente toda essa região do teu abdômen, então ele sobe aqui, vem pra cá e vai lá pra baixo. Ele cobre praticamente todo o teu abdômen, ele interfere horrores na estabilização da sua coluna. E aí você pode ter problemas posturais ali. Tá? Pode ter problemas que você considere posturais, melhor dizendo, né? Mas que na verdade são estratégias compensatórias adaptadas a um problema visceral, no caso do intestino grosso. Faz sentido a definição que eu dei no começo agora? Bacana, vamos lá. Queixas mais... Nossa senhora, essa aqui, meu Deus do céu.
Queixas mais comuns da postura, tá? Gente, meu Deus, né? Tem 1 zilhão da postura. Vamos lá. Considerando que existe uma postura ideal e uma postura não ideal, quais são as queixas mais comuns de uma pessoa que tem uma postura não ideal, independente da causa desse problema? Que é muito complicado, né? Se você não sabe a causa, você não tem como saber qual é a queixa. Mas eu vou dar as mais comuns. As pessoas que têm um padrão biomecânico postural não muito eficiente, não está muito simétrico, tá? Elas têm queixas frequentemente nas transições, ou na região cervical alta, ou na região da cintura escapular e cervical baixa, que seria mais ou menos aqui, então, nessa regiãozinha aqui, pessoal, tá? Nas regiões do diafragma, eu vou levantar um pouquinho. Aqui, assim, na zona da barriga, tá? Meu umbigo tá aqui assim, então seria mais ou menos aqui. Nas costas, tá? Não necessariamente aqui, tá, pessoal? Nas costas eu tô falando, tá? Então, na coluna, mais ou menos aqui assim, certo? Na região lombar baixa, bem nas últimas lombares, bem aqui embaixo, são zonas de transição. E muito mais raramente, mas muito mais raramente, joelho, tá? Ah, Murilo de Deus, eu tenho alguma dessas dores. Eu sei, você e 99% da população, tá? Tem algum tipo dessas dores. Ah, então é da minha postura que está biomecanicamente errada. Não, não é bem isso. Fala, meu amor. E quando as pessoas falam, arruma essa postura, senta direito, o que que faz? Então, não sei se vocês ouviram, a Cristina perguntou. E quando as pessoas falam, principalmente pai e mãe faz isso, né? Arruma essa postura, senta direito, levanta essas costas, piá. Todo mundo fala isso, né? Pois é. Quando você faz isso, depende do momento que a criança está fazendo, geralmente é durante um momento de repouso, como por exemplo na mesa, durante a digestão. Entenda, aquele corpo tem um custo gigantesco para fazer a digestão. Só para fazer o processo digestivo, para mastigar, passar pelo esôfago, entrar no intestino, tudo. Você acha mesmo que o corpo daquela pessoa está direcionando irrigação sanguínea mais para a sua postura, ficar bonita perante a mesa e manter a etiqueta? Ou ela está mandando para aquele lugar do seu estômago, gente? Ele está mandando para o seu trato digestivo, ele está direcionando o seu fluxo sanguíneo para o estômago, para o intestino, para a digestão. Então deixa a criança sentar assim, de boa, bem tranquila, comer por 15 minutos e depois você faz 1 hora de exercício com ela. Depois você faz um trabalho de postura se você quiser fazer. Você que é da área de educação física, profissional de educação física, entenda que isso acontece. Então não cobre do seu cliente, você pai e mãe, não cobre do seu filho em momentos que ele está fazendo uma atividade fisiológica, como no banheiro, como tomando banho, quando comendo. Porque não vai mudar nada. Postura é um ato autonômico, involuntário. Você não pensa. Você acha mesmo que eu estou aqui sentado bonitinho para ficar bonito para vocês? Eu estou assim porque meu corpo se sente confortável assim. Eu não estou pensando para fazer isso. Ninguém pensa para fazer a postura. Ô coisa idiota. Já pensou que trabalhamos para fazer isso? Né? Então não tem essa necessidade. Não fique fazendo isso. Se o seu filho senta repetidamente de posturas incorretas, independente se está se alimentando ou não, encaminhe ele para uma avaliação com o objetivo de identificar o fator causal que criou as estratégias compensatórias para aquela postura. Fala, Cristina. E a bolsa do lado só do ombro? Eu já ouvi essa. Meu Deus, se alguém fez essa pergunta aí, amor, já me pediram essa. Ai, doutor, mas é que eu uso sempre a bolsa do mesmo lado dessa alça. Se você começar por 1 milissegundo gerar alguma lesão nessa região, sem você querer, batendo papo com o seu colega, você está batendo papo com o seu colega, está com a bolsa aqui, por 1 milissegundo tem chance de gerar uma lesão aqui, o seu corpo vai fazer nesse instante. Tirar a bolsa e botar lá de cá, sem você perceber. E aí você vai contar com o seu colega e você vai falar, mas eu troquei a bolsa de lado. Não tem necessidade disso. A bolsa pesada não gera. Não gera. Qual é a melhor posição para dormir? Como é que é? Para dormir para o corpo. A melhor postura para dormir é aquela que melhor equilibra todas as necessidades biológicas do seu corpo. Desde reparação do sono, reparação do trato digestivo, reparação de uma lesão que você teve durante o dia. E qual que é essa, Murilo? Não existe. Você pode estar de barriga para baixo, barriga para cima, de lado. Um paciente que tem problema respiratório, normalmente ele deita de barriga para baixo, para ventilar mais o pulmão. Um paciente que tem refluxo, normalmente deita do lado esquerdo. Um paciente que tem problema cardíaco, deita do lado esquerdo. Raramente. Raramente. Ah, então quer dizer que se eu só deito do lado esquerdo, eu tenho problema cardíaco. Não, né?
Não façam isso, por favor. Mas entenda que o corpo está sobre um sofrimento e por isso ele busca essa postura compensatória. Por isso ele vai atrás de deitar de barriga para baixo, para cima, de lado, de ponta cabeça. Ele faz isso porque ele está compensando, corrigindo, equilibrando, criando uma homeostasia. Certo? Faz sentido? Não existe postura correta, meu anjo. Compra um colchãozinho aí de R$ 1.500. Não compra de R$ 15.000. Compra um travesseiro aí de R$ 150. Deita num colchão bom. Troca se você achar necessário, mas não fica noiada com a sua postura. Deita como o seu corpo quer deitar. Tá? Queixas mais comuns, como eu falei, já foi passado. As dúvidas mais gerais a Cristina está me entregando, tá, pessoal? Se vocês têm dúvidas, vão mandando aí. Via que tinha que levantar as pernas por causa do fluxo sanguíneo. Sim, sim. Se você tem, e aí calma, se você tem histórico de distúrbio vascular periférico, de fato, constatado, com exame de ultrassom, seu médico foi lá, fez o ultrassom e falou, meu Deus, quanta varízeo destruída. Ajuda. Você levantar a perna e deixar a gravidade trazer para baixo. Você não pode levantar muito, tá? Em relação ao leito, você pode levantar aí em torno de 25 a 30 centímetros. Que se você levantar demais, comprime na inguinal e você não drena. Então é burrice. Só que antes de você fazer isso, se pergunta por que você está com as pernas inchadas. Pode ser, na maioria das vezes, um problema. Vamos por partes. Dependendo do problema. Um problema hepático, muito comum. Eu trato horrores, tá? Um problema renal. Em casos mais graves, um problema cardíaco. E em casos mais crônicos, pessoas de mais idade e tudo mais, problemas periféricos. Varizes, de fato, obstruções. Mas entenda que todo esse linfa, todo esse edema, todo esse inchaço, todo esse sangue, ele tem que voltar e passar por um sistema venoso, que vai perfurar o seu fígado. Se o seu fígado é aquela bola de gordura cheia e densa, você acha mesmo que vai passar alguma coisa? Não vai passar nada. Pode levantar as pernas até no teto. Ok? Então, não faz sentido, tá? Deixa eu ver se eu esqueci algumas perguntas aqui lá em cima. Vamos ver aqui. Amor, me ajuda com as perguntas aí. O que a Vivi pediu de pergunta lá em cima que eu não vi? A importância das interferências de cicatriz e tatuagens na postura, Vivi. Ótima, valiosa pergunta, tá? Então, assim, ó. Tatuagem, pessoal, cicatriz, tatuagem, cicatriz de cesárea, cicatriz de abdominoplastia, que é um veneno que Deus o livre. Toda vez que você faz um pequeno furo ou corte no seu corpo, você agride o que a gente chama de terminações nervosas livres. Os nervinhos que estão na pele. Dependendo da profundidade, nervos bem mais profundos, tá, pessoal? Mas uma tatuagem, para ficar mais fácil. E naquela região ali, nesse nervinho que chega na pele, então imagina que aqui a pele tem um nervinho chegando ali. Ele está ali chegando. Você foi lá e fez um furo nele, com a cicatriz, tá? Vários furinhos ali assim. Esses furinhos com a tinta ficam irritando os nervos. E esse nervo danadinho vai lá na sua coluna, por exemplo, se for uma tatuagem na mão, vai lá na sua coluna cervical e vai ficar lá na tua cervical fazendo assim, ó. Incomodando o sistema nervoso central. Isso a gente chama de sensibilização central. Se você é profissional da área da saúde, personal trainer, eu estou explicando de um jeito simples para todo mundo entender. Mas entenda que quando você faz um corte, uma tatuagem, uma incisão, essa pele ela vai sofrer. E esse nervo também. E com isso, lá a nível medular, onde você tem a inervação, vai ter um sofrimento. Faz sentido isso para você? Só que qual que é o problema? Esse sofrimento que você vai ter ali, repetidamente, batendo ali naquela região, vai inibir, desligar, reduzir a atividade da musculatura que segura essa zona. Quer dizer, vai dar problema. E é assim que vem uma hérnia cervical? É assim que vem uma hérnia cervical. Por favor, mais uma água, monge. Dele falar aqui, né? Vamos ver o que mais. Aqui. Pergunta aqui, pessoal. Encurtamento muscular e hipersolicitação. Explicar um pouco mais. Bom, vamos lá. O músculo, ele só encurta. Então, você tem um músculo que vai do ponto A ao ponto B. Esse músculo, ele só vai deixar de ir do ponto A ao ponto B. Então, por exemplo, do seu joelho ao seu quadril, no momento em que houver nele uma agressão direta. Aí, ele vai deixar de ir do ponto A para o ponto B. Olha só. Então, por exemplo, você teve um acidente de automóvel e teve uma secção completa desse músculo. Ou não, que nem meu paciente hoje, que ele foi jogar bola, né, espertalhão, e fez uma ruptura ali assim, e achou que não era nada. No outro dia, a perna dele estava preta. Ele rompeu o adutor curto, tá? Depois deu maior rolo, mas enfim.
Então, quando você tem um músculo que vai do ponto A ao ponto B, ele, para que ele encurte de verdade, tem que haver uma secção completa ou uma desnervação. Então, por exemplo, uma pessoa que teve AVC, ou que nem... Melhor, vou dar um exemplo de hoje. Hoje. Atendi um paciente hoje, senhorzinho. Ele fez uma cirurgia de hérnia cervical, infelizmente deu cagada. O médico pegou o nervinho. E esse nervo que ia para alguns dos músculos do ombro dele, já era. Nunca mais. Acabou. Zé Fini, deu história para esse aí. Então esse músculo automaticamente não recebe mais informação. Se ele não recebe informação, ele não vai receber irrigação, ele não vai receber mais porra nenhuma. E ele começa a encolher. Isso é o encurtamento muscular. Agora, o que você aí na sua casa, você personal trainer, costuma ver no seu ambiente de trabalho, não é um encurtamento muscular, tá? Não é. O que você está vendo é um espasmo protetor, é um desequilíbrio de cadeia, é uma restrição do ponto A ou do ponto B, é uma alteração da informação tônica desse músculo, é qualquer outra parada. Encurtamento muscular só existe em doenças, em traumas, deformidades, fraturas em que envolveu uma secção do músculo, talvez, desnervação por quadros neurológicos graves. Quando o seu cliente querido, lindo, maravilhoso, saudável, vai lá, se curva e não consegue encostar até no chão, não existe um encurtamento da cadeia posterior, porque esse músculo continua indo do ponto A ao ponto B. Ele continua indo do ponto A ao ponto B. Ele ainda tem inervação, ele ainda tem irrigação, ele está tudo lindo, maravilhoso. Porém, ele não transfere bem a carga por desequilíbrios que estejam, talvez nessa estrutura óssea do ponto A, por exemplo, quadril, talvez um bloqueio no quadril, talvez uma cirurgia de esterectomia, talvez um trauma de cóccix, porra, dá um puta, o trauma de cóccix dá uma restrição nos isquiotibiais gigantesco, uma dificuldade na transferência de carga gigantesca, mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Então, quando existe esse fenômeno, somente, né? Outro ponto importante que estava aqui, a hipersolicitação. Essa é uma pergunta legal pra caramba. Sempre que você tem algum desequilíbrio biomecânico, não importa a causa, alguns grupamentos musculares vão estar hipersolicitados. Eles vão estar trabalhando demais. E por N motivos. Vou dar um exemplo. Uma hérnia de disco lombar verdadeira, com compressão do nervo, irradiação, vai para a perna, chega a fisgar, o paciente trava. O isquiotibial da perna direita, 2 minutos, o isquiotibial da perna direita dela vai estar hipersolicitado para proteger aquela região. Ele vai estar fazendo um espasmo protetor para proteger aquela emergência nervosa. Um paciente que tem sinusite, por conta dos problemas cranianos que ele vai ter uma hipersolicitação do trapézio para ajustar milimetricamente essa cabeça e evitar o estreitamento da região suboccipital. O músculo está recebendo uma informação excessiva. Aquele músculo do ponto A ao ponto B está recebendo um monte de estímulos. Ele não precisa de mais estímulos, ele precisa reduzir os estímulos para ficar de boa. Ok? Gente, pelo tempo da live eu preciso encerrar. Eu queria falar mais um monte, eu tenho mais uma caralhada aqui de pergunta. O pessoal pode mandar depois as caixinhas, tá? O pessoal pode mandar para mim, tá? Eu vou fazer questão de responder. Mas pelo tempo da live, eu tenho mais um minutinho. Eu queria agradecer primeiro a Vivi por tentar entrar na live comigo. Eu sei que isso é um problema comum, já aconteceu outras vezes. A gente não sabe explicar muito bem isso daí, mas acontece, tá? As suas dúvidas a gente vai responder, as dúvidas da população a gente vai responder, pessoal, e outras dúvidas você pode mandar para mim direto pela caixinha, ou também pode mandar para a Vivi, ela também responde, tá? Sem dúvida não vai faltar oportunidades para a gente fazer uma live sobre outro contexto. E a gente, antes disso, alinha o sistema de som, né? Vai ficar salva. Carlos Felipe Silva. Ó, Silva, porra, tu chegou no final, né, cara? Mas vai ficar salva a live. E tu que é profissional de educação física precisa ver, rapaz, porque tu vai ter algumas coisas aí que vão ser resolvidas, tá? Mas eu queria agradecer primeiro a Vivi, que tentou participar, todos vocês que ficaram aqui na live comigo, todo mês uma live especial, tá, pessoal? Hoje eu trouxe um tema que foi sugestão da Vivi, tá? Foi ela que trouxe esse tema, vocês já perceberam, né? Eu posso falar 1 zilhão de tempo aqui em cima desse assunto, ficou mais umas 3, 4 perguntas para responder. Mas eu preciso encerrar. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou aí a live, que mandou para os seus colegas, mandou mensagenzinha, né, marcou as pessoas, tá? Foi um prazer manter aqui para vocês e a live vai ficar salva no canal para quem não viu. Mas quem interage aqui é muito mais legal. Um abraço, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo.